Olá, pessoal! Eu sou a professora Isabel, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos dar uma retomadinha no assunto anterior. Qual era o assunto? Elementos da narrativa. O que nós vimos então? Nós vimos que um texto narrativo é aquele que conta uma história. Essa história, ela precisa ter personagens, ela precisa ter um narrador que narra esses fatos, ela precisa ser centralizada dentro de um tempo e de um espaço. E o conjunto de tudo isso vai formar o nosso enredo. Então, até a última aula, a gente viu todos esses elementos relacionados a um texto narrativo. E o que ficou para hoje? Hoje nós vamos praticar. Sempre devemos praticar as nossas aulas. Como nós estamos vendo a tipologia narrativa e os seus elementos, nós vamos praticar os elementos narrativos. Quais são eles? Só lembrando, narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Escolhi aqui para vocês essa fábula, A Raposa e a Cegonha. O que é uma fábula? A fábula é um gênero textual pertencente à tipologia narrativa que vai sempre trazer para a gente um ensinamento que nós chamamos de moral da história. Normalmente, as personagens desse tipo de texto são animais. E esses animais, eles têm o quê? Atitudes de seres humanos. E as atitudes deles sempre terão que mostrar um tipo de ensinamento para a gente que está lendo, certo? Então, vamos lá. Começamos a nossa leitura. A raposa e a cegonha. O que a raposa e a cegonha vai fazer nessa história, gente? Então, vamos lá. Um dia, observem ali o tempo. Um dia qualquer lá na vida dos animais. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Olha, aqui nós temos já a apresentação das personagens. Quem são as personagens desse nosso texto? A raposa e a cegonha. A raposa convida a cegonha para um jantar. Querendo pregar uma peça na outra, a raposa, serviu sopa num prato raso. Gente, lembra que eu falei na aula anterior que muitas vezes o espaço ele é determinante, então é fácil da gente encontrá-lo. Mas às vezes não. A gente precisa entender melhor o texto para a gente poder saber aonde está aparecendo esse espaço. Quando a gente fala, serviu a sopa num prato raso, a gente consegue, na nossa imaginação, imaginar o quê? Uma mesa, uma toalha, os pratos, talheres, copos. Isso normalmente a gente tem em que lugar, em que local da casa? Uma sala de jantar, não é mesmo? Então, na sala de jantar, foi servida uma sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema. Mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. Gente, nós temos que ter conhecimento aqui de que a cegonha, ela é uma ave comprida, pescoço comprido e bico muito fino. Como que ela vai tomar uma sopa num prato raso? Difícil, Mas a intenção da raposa era o quê? Chatear a cegonha. Ela sabia que a cegonha não conseguiria tomar essa sopa num prato raso por conta do bico tão fino dela. Então, a coitada da cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota da sopa. E qual foi o resultado? Foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa, esperta, safadinha, fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha, porque ficou tudo no prato. Mas a cegonha não disse nada. Ela já estava lá tramando o que ela ia fazer. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar quando? No dia seguinte. Olha o tempo aqui novamente. No dia seguinte. Então, nós começamos lá num dia qualquer, lá na vida dos animais, para chegar aqui no finalzinho, o dia seguinte,
que ia ser quando a cegonha daria o troco em quem? A raposa. Então, no dia seguinte, assim que chegou, olha o tempo aqui novamente, a raposa se sentou. Sentou onde? Numa sala que a gente pode chamar de sala de jantar. Lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito. Gargalo, gente, a gente chama de pescoço também, né? Sabe a garrafa? O gargalo da garrafa é o pescoço dela. Só que ele era bem alto assim, ó, e fino. O jantar veio, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. Por que a cegonha podia beber sem o menor problema? O bico dela era fino. Logo, ela introduziria o bico lá no gargalo da jarra e sugaria a sopa. Líquida, ela sugaria com facilidade. Mas e a raposa? Coitada da raposa, né, gente? A raposa, amoladíssima, chateada, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Imaginem vocês, enche a jarra até o topo e começa então a cair, né, um pouquinho para fora. E o que a raposa fez? Lambeu externamente as gotículas de sopa que iam caindo. Lambeu, né, as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra e o que aconteceu com isso? Ela aprendeu muito bem a lição. Lembra que eu falei que a fábula lá traz sempre um ensinamento? Nesse caso aqui, ó, a raposa quis dar uma despertinha e teve o quê? Uma bela lição no final. Enquanto ia andando para casa, faminta, né, com muita fome, porque ela não tinha jantado, pensava com ela mesma: não posso reclamar da cegonha, imagina. Ela me tratou mal, mas eu fui grosseira com ela primeiro. Então, eu mereci essa lição. Moral da história: trate os outros tal como deseja ser tratado. É aquela velha história de se colocar no lugar do outro. Por que eu vou tratar meu colega, meu amigo, mal? Se eu for tratada mal, eu vou ficar bem? De jeito nenhum. Não vou. Então, eu tenho que aprender a me colocar no lugar do outro antes de fazer qualquer coisa que vá chateá-lo. Porque a mesma coisa que eu sentir, provavelmente o outro vai sentir também. Tudo bem, gente? Deu para entender, então? Nós conseguimos encontrar aqui todos aqueles elementos que nós vimos na aula anterior? Então, ó, nós vimos o tempo. Primeiro o narrador, né, gente? Nesse caso aqui, quem foi narrador? A professora. Eu narrei o texto para vocês, então eu sou a narradora. Muito bem, mas eu ainda preciso descobrir, precisei, né? E nós descobrimos o tempo, aonde ele está marcado aqui, ó. Um dia, no dia seguinte, não é um tempo específico. Por exemplo, esse um dia qualquer pode ter sido ontem, anteontem, ano passado. Não importa, lá na vidinha dos animais. Mas no dia seguinte a gente já consegue determinar, que é logo após esse dia. Depois, nós encontramos a apresentação dos personagens. Raposa, cegonha. Então, a gente já teve aqui o narrador, que sou eu, a narradora. Depois nós tivemos o tempo, a apresentação dos personagens. E na sequência a gente viu o quê? Onde os fatos acontecem. No caso aqui a gente teve que subentender, né? Serviu a sopa num prato raso, numa sala de jantar. Ou seja, foi na casa da cegonha, na sala de jantar dela. E aí, seguimos com todo o desenrolar da história, para nós chegarmos lá no final e termos o nosso ensinamento, a nossa moral da história. Então, gente, é isso. Nunca faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você mesmo. Tudo bem, gente? Ficou entendido, então? Então, agora é vocês praticarem aí em casa. Vão lá, escolham um texto, seja ele uma fábula, um conto, uma crônica, um romance. E procurem encontrar esses elementos. Esses elementos vai dar a chance de você compreender melhor o texto que você estará lendo. Tudo bem? Então, beleza. Agora, gente, nós vamos dar sequência para a aula de hoje. Continuando ainda nos elementos da narrativa. O que a gente vai ver agora? Nós vemos que o enredo é o conjunto sequencial de todas daqueles
daqueles elementos. Agora a gente vai ver como é que nós formamos esse enredo. Quais são, né, os itens que compõem todo o desenrolar de uma história. Vamos lá para o primeiro. Introdução, início, né? Conflito. O que seria um conflito? Uma intriga qualquer. Clímax, tensão, momento mais tenso da história. E o desfecho, que é quando a história termina e as coisas voltam à normalidade. Então, a partir de agora, nós vamos ver, então, cada um desses itens, como que vai funcionar. Introdução. É o início da história. É a apresentação das personagens. O momento em que ainda as coisas estão todas ali normais. Não é? Não tem intriga, não tem briga, não tem nada. Está tudo normalzinho. Igual lá no início do texto da cegonha. Primeiro, apresentação, o início, né, num dia qualquer. Elas se encontram e vão lá ter o jantar. Até aí tudo bem. O problema começa na hora em que o jantar está sendo servido. Então, a gente sai aqui da introdução, que é a apresentação das personagens, o início da história, o momento da normalidade, e vamos para o conflito. Gente, imagine vocês uma história, vocês vão lá pegar um livro para ler, por exemplo. Ou você vai assistir uma série, ou você vai assistir uma novela, e não tem conflito nenhum. Tem graça? Nenhuma, né? Vamos supor você, vai para a escola, todos os dias, a mesma coisa, né? Só que daí um dia, você está indo para a escola, está chegando pertinho da escola, lá na normalidade. Já falou tchau para o seu pai, para sua mãe, só que de repente você está lá sozinho, já um pouquinho atrasado, né? Tá quase, já até bateu o sinal, você não entrou ainda. Aí você olha um cachorro. O que aconteceu aí? Saiu da sua normalidade. Esse cachorro, ele pode ou não te atacar. Então chegou ali o conflito. Se o cachorro me avançar, aí que eu não vou conseguir entrar a tempo mesmo na escola. Mas então eu preciso aqui na minha cabeça formular um jeito, né, de eu enfrentar essa situação. Então o que eu posso fazer? Ah, não sei, eu olhei ali, não tem um pedaço de pau qualquer, eu pego esse pedaço de pau e vou tentar afastar esse cachorro do meu caminho para que eu possa entrar na escola. Mas e se ele me avançar, o que vai acontecer? E aí, gente, que nós então entramos naquele momento de maior tensão. Enfrento, não enfrento. Chego, não chego. E o cachorro está lá te olhando com aquela cara, né? Mostrando os dentes já. Só que o cachorro muitas vezes, né, late, mas não morde. Mas a gente não sabe. Então, o que acontece? Eu pego esse pedaço de pau e vou para cima desse cachorro e o cachorro está lá me olhando. E eu olhando para o cachorro, aí chega o dono do cachorro e te salva dessa situação toda. Então, aí nós já temos, então, um desfecho da sua situação que estava normal, saiu da normalidade, agora volta à normalidade e você já pode ir para a escola. Entenderam, gente? É mais ou menos assim que se forma essa questão do conflito. Então, é uma ação inesperada, quebra daquela normalidade de sempre, causando desequilíbrio e, às vezes, muita tensão. Porque, como eu disse num texto, se não tiver um conflito, você não vai querer nem ler. Ah, texto chato, não tem graça nenhuma. E aí, gente, teve o conflito, a situação inesperada, a quebra da normalidade, a gente já vai chegar. Temos que chegar num ponto mais tenso, que a gente chama de clímax. O clímax é o quê? Momento de maior tensão da narrativa. Ocorre pouco antes do desfecho. Porque, gente, toda situação tensa, logo depois dela, vem a solução. Ou boa ou ruim, mas precisa ser solucionada. Então, o clímax é isso, momento de maior tensão da narrativa. Vou dar um outro exemplo para vocês, bem próximo, para que vocês possam compreender melhor. Você está assistindo lá uma série. Então, a série começa na normalidade, aparece lá o conflito, e aí esse conflito precisa ser desenvolvido, né? Precisa acontecer. O mocinho precisa ter ideias para conseguir vencer lá o vilão da história. Porém, na série ou na novela que você estiver assistindo ou no filme, esse ponto de maior tensão, às vezes, ele é interrompido, ele para ali, porque ele precisa continuar no dia seguinte. Não é assim que acontece nas séries? Você está assistindo na novela, a hora que chega naquela tensão máxima, né? Vamos supor, o marido chega, a mulher está no telefone conversando com alguém que ele não sabe quem é. E ele fica ali escutando a conversa. E ela lá, toda animada no telefone. Quando ele vai e ela vê e ela se assusta, o que acontece?
Antigamente tinha assim, ó, cenas dos próximos capítulos. Hoje não, né? Hoje eles dão uma paradinha na imagem e a gente já sabe que vai terminar ali. Eu não vou saber nesse dia o que vai acontecer. Então vai ficar para o dia seguinte. Então é isso. Momento de maior tensão é o clímax da nossa narrativa. E aí então vem o desfecho, né? Como eu já disse. Ocorre logo após e a resolução do conflito é quando tudo volta à normalidade. E acaba aí a história. Então, muitas vezes a gente lê um texto, a gente lê um livro, que o final às vezes é inesperado. Você pode achar que vai terminar de um jeito, mas termina de outro. Então, você pode gostar e você pode não gostar. Tem muitos livros que eu já li, que eu amei, só que quando chegou no final, deu vontade de pegar o livro e rasgar. Porque aquilo que eu esperava que fosse acontecer, não aconteceu. E já teve muitos outros livros que realmente, tudo aquilo que eu imaginava que fosse acontecer, porque às vezes, gente, o desenrolar da história faz com que a gente já tenha uma previsão do que vai acontecer no final. E quando isso acontece, é aquele momento que você fala, adorei essa história. É isso mesmo que tinha acontecido. Então, gente, é isso. Elementos da narrativa, a formação do enredo, que introdução, conflito, clímax e desfecho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês continuem praticando muito, lendo bastante, aproveitando a quarentena para que você crie mais ainda o hábito da leitura. É isso, gente. Um beijo a todos e até a próxima aula.